Há um momento na vida em que o futuro que você deseja parece chamar seu nome, mas você não responde, não porque não saiba o caminho, mas porque o caminho exige uma versão sua que você ainda não teve coragem de ser. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme é exatamente aquilo que contém o seu maior poder. Não é o mundo que impede sua transformação. É a hesitação silenciosa, escondida na sombra, que paralisa seus passos antes mesmo do primeiro movimento. E é sobre isso que este vídeo fala. O destino que você deseja e a coragem que você evita. A vida que você quer, mais plena, próspera e alinhada, não está distante. Ela está apenas protegida por uma barreira psicológica que Jung chamou de sombra. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, tudo o que teme assumir, tudo o que esconde porque acredita não ser digno o suficiente para viver o que deseja. A verdade é simples e devastadora. Seus maiores sonhos exigem uma dose de coragem que sua versão atual ainda não alcançou. Não porque você seja fraco, mas porque crescer dói, e toda expansão exige romper as paredes do velho eu. A vida que você quer não está na espera. Ela está no risco, está no passo que treme, no salto que assusta, na decisão que revela quem você realmente é. E antes de continuarmos, se este conteúdo ressoa com a sua jornada interior, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Esse gesto simples fortalece nossa comunidade e também reafirma dentro de você a escolha por um caminho de transformação. Segundo Jung, cada ser humano carrega um potencial imenso, mas adormecido. Esse potencial não desperta porque você deseja, ele desperta quando você se compromete com aquilo que teme. A coragem não nasce da ausência de medo, mas da decisão de enfrentá-lo enquanto ele treme diante de você. A vida que você quer exige essa decisão, interna, silenciosa e profunda. Uma decisão que ninguém verá no instante em que acontece, mas que transformará absolutamente tudo depois. Porque o mundo externo sempre se curva ao movimento interno. E talvez você não perceba, mas cada vez que adia um sonho, algo dentro de você encolhe. A alma conhece o caminho antes da mente, e quando você não a acompanha, ela se torna pesada. Jung chamava isso de perda do self, quando a pessoa se afasta tanto de sua própria essência que passa a viver como um reflexo apagado das expectativas alheias. A vida que você quer não desapareceu. Ela continua ali, intacta, esperando que você a alcance. O que desaparece pouco a pouco é a versão de você que ainda acredita que pode continuar vivendo em conforto e, mesmo assim, encontrar grandeza. Não funciona assim. Toda grande transformação passa por um estreito: desconforto, incerteza, exposição, risco. É a travessia que separa o velho eu do novo. A coragem que você pensa não ter não é ausência de força, é ausência de prática. Coragem é um músculo psicológico que nasce do enfrentamento repetido das pequenas resistências diárias. Não se constrói de uma vez. Constrói-se quando você escolhe fazer aquilo que sua mente tenta adiar. Quando você avança justamente no ponto onde costumava recuar. Jung dizia que nenhum processo de individuação acontece sem confronto. Primeiro com o mundo, depois com a própria alma. É por isso que tudo o que você quer está do outro lado do medo. Porque é justamente nesse limite que a sua identidade se reorganiza. Você não será a mesma pessoa depois do passo que teme dar agora. E é importante lembrar que há um momento em que a vida pede uma resposta sua. Não do acaso, não da sorte, não das circunstâncias. A pergunta é silenciosa, mas insistente. Você está disposto a crescer? Você está disposto a abrir mão do que é pequeno para viver algo maior? Essa resposta determinará absolutamente tudo o que vem depois. A vida que você quer não tem compromisso com sua zona de conforto.
ela tem compromisso com sua evolução. E evolução não é gentil. Ela puxa, desloca, exige, molda. Faz você olhar para lugares internos que evitou por anos. Mas é ali que está a matéria-prima da transformação. Aquilo que você escondeu de si por medo de se tornar grande demais. É nesse ponto que muitas pessoas desistem. Não por falta de desejo, mas por falta de coragem para lidar com a própria profundidade. Mas você não está aqui por acaso. Se chegou até este momento do vídeo, é porque uma parte sua, talvez ainda tímida, já começou a despertar. Uma parte que pressente que a estagnação custa mais caro do que o medo. E é aqui que começa o verdadeiro trabalho interior. Jung dizia que aquilo que você mais precisa está sempre escondido onde menos deseja olhar. Por isso, a vida que você quer não está num futuro distante, mas no território obscuro que você ainda não explorou em si mesmo. O medo que você sente não é um inimigo, é um mapa. Ele aponta exatamente para o lugar onde sua alma quer crescer. Quando você evita esse território, você evita a si mesmo. Quando o enfrenta, você desperta. É assim que a coragem nasce, não como um estado pronto, mas como uma consequência inevitável da honestidade interior. Você não precisa ser valente o tempo todo. Basta ser verdadeiro consigo por alguns segundos a mais do que o medo consegue suportar. E talvez agora seja um bom momento para uma reflexão simples, mas profunda. Você pode deixá-la nos comentários, se desejar. Qual decisão você adiou por medo, mas sabe que precisa tomar para honrar a vida que deseja viver? Muitas vezes, escrever a resposta é o primeiro ato de coragem que abre o caminho. A verdade é que a maioria das pessoas espera sentir confiança antes de agir. Mas esse é um equívoco fundamental. A confiança não antecede o movimento, ela nasce dele. O primeiro passo sempre é trêmulo, sempre é incerto. Mas é justamente essa vulnerabilidade que abre a porta para a transformação. Nada grandioso nasce de um coração protegido demais. Jung afirmava que o processo de crescimento envolve integrar aquilo que foi excluído. E entre todas as partes rejeitadas, existe uma que brilha mais do que as outras. A sua força, sim, a força. Aquela que você passa anos negando, desconfiando, diminuindo. A mesma força que você teme, porque sabe que, se aceitá-la, terá que abandonar a vida pequena que aprendeu a tolerar. A vida que você quer exige a ativação dessa força profunda. Ela não será entregue a você enquanto você buscar segurança absoluta, aprovação constante ou garantias perfeitas. A vida não negocia com o medo, ela apenas aguarda o instante em que você se torna maior do que ele. E quando isso acontece, algo muda. Não no mundo lá fora, pelo menos não imediatamente, mas dentro de você. Uma nova postura surge, uma nova ordem interna se forma. E é nessa reorganização silenciosa que o destino começa a se aproximar. Ele nunca esteve longe, apenas aguardava que você estivesse pronto para encontrá-lo. Há um instante, quase imperceptível, em que a mente começa a se abrir para a possibilidade de mudança. Não é um momento grandioso, é uma pequena fissura no antigo modo de viver. Uma brecha pela qual a luz entra. Jung dizia que nada se transforma enquanto permanece inconsciente, e é exatamente quando você reconhece seu medo que algo dentro de você finalmente desperta. Você começa a perceber que a coragem não é um ato heróico, mas uma postura diante da vida. É a disposição de sustentar a própria verdade, mesmo quando ela exige renúncia. É aceitar que não dá para alcançar o extraordinário carregando as mesmas desculpas que mantêm você preso ao ordinário. A vida que você quer não cabe na pessoa que você tem sido até agora. E esse é um dos pontos mais delicados do processo. Perceber que parte da sua antiga identidade precisa morrer para que o novo possa nascer. A resistência que você sente não é apenas medo do desconhecido, é apego ao conhecido,
É o apego às rotinas que te protegem, às narrativas que te confortam, às justificativas que te mantêm imóvel. Mas Jung ensinava que nada mais perigoso existe do que uma vida não vivida. O desconforto que você sente hoje é, na verdade, uma convocação. A vida está tentando empurrá-lo para um território maior, mais amplo, mais coerente com aquilo que existe dentro de você. E mesmo que você não veja claramente o caminho, a sensação de estagnação revela que continuar onde está já não é uma opção sustentável. Algo em você pede passagem. A coragem que falta não está perdida. Ela está enterrada debaixo das histórias que você contou a si mesmo para não tentar. Histórias de incapacidade, de insuficiência, de tempo perdido, de caminhos tardios. Mas nenhuma delas é verdadeira. São apenas proteções da mente, tentando evitar o impacto emocional do crescimento. Crescer sempre machuca um pouco, porque crescer exige deixar de ser quem você foi. Quando você entende isso, o medo perde parte de sua força. Não porque desapareça, mas porque você deixa de tratá-lo como uma barreira e passa a tratá-lo como um sinal. Ele aponta para onde você precisa ir, não para onde deve recuar. E no momento em que você decide atravessar esse limite interno, a vida começa a responder. É assim que o destino se move, silencioso, mas atento. Ele observa cada pequena escolha sua. Observa quando você honra sua essência e quando foge dela. Observa quando se esconde e quando se revela. E aproxima-se de você na exata medida em que você se aproxima de si mesmo. Quando você finalmente se aproxima de si mesmo, começa a perceber que a vida tem uma arquitetura precisa. Nada nela é aleatório. As situações que se repetem, os desafios que insistem, os desejos que voltam, tudo aponta para um aspecto seu que precisa ser reconhecido. Jung chamava isso de sincronicidade, quando o mundo exterior reflete exatamente o que sua alma tenta lhe dizer. É por isso que, quanto mais você evita um chamado interno, mais ele retorna em formas diferentes. Não para te punir, mas para te conduzir. A vida quer que você se torne aquilo que nasceu para ser, mesmo quando você insiste em se manter menor do que sua própria natureza. E quando você entende isso, algo essencial começa a se reorganizar dentro de você. A coragem deixa de ser um ideal distante e se torna um movimento cotidiano. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo carregando incertezas. É continuar avançando, mesmo quando a mente sussurra dúvidas. É olhar para o medo e dizer, eu te vejo, mas não sou o teu prisioneiro. Essa pequena afirmação silenciosa muda destinos inteiros. E aqui começam os ensinamentos mais diretos, aqueles que moldam a sua relação com a própria vida. O primeiro é simples e transformador. Você só cresce quando faz o que teme. Não existe outro caminho. Tudo o que o medo tenta proteger é justamente o que precisa ser atravessado. As pessoas de maior luz caminham sempre por corredores escuros antes de chegarem ao brilho. O segundo ensinamento é que você deve abandonar a busca por garantias. O desejo de segurança total é uma ilusão criada pela mente para evitar a dor. Mas toda criação envolve risco. Todo renascimento envolve vulnerabilidade. Aceitar isso é libertador. O destino não é construído com certezas, é construído com decisões. O terceiro ensinamento é talvez o mais profundo. Você não encontrará coragem tentando sentir-se forte, mas tentando sentir-se honesto. A coragem verdadeira nasce quando você admite a vida que deseja viver, mesmo que ainda não saiba como alcançá-la. É esse reconhecimento interior que abre as portas do possível. E quando você começa a aplicar esses ensinamentos, algo notável acontece. Detalhes antes invisíveis passam a ganhar significado. Um encontro, uma frase, um incômodo, uma oportunidade. De repente, o mundo parece responder à sua nova postura.
Ele percebe quando você finalmente começa a caminhar. À medida que você avança nesse caminho, começa a perceber que a vida conversa com você através de imagens internas. Jung sabia que a linguagem da alma não é feita de palavras, mas de símbolos. E por isso, quando você tenta crescer, sua mente cria duas figuras: a do eu que você é e a do eu que você poderia ser. Entre essas duas imagens existe um abismo, e esse abismo é justamente o medo que você sente. Imagine-se diante de uma ponte estreita, suspensa sobre o desconhecido. De um lado está tudo o que lhe é familiar: seus hábitos, suas limitações, suas justificativas. Do outro, a vida que você quer viver. A ponte não parece segura. O vento balança, o chão range, e é por isso que muitos nunca atravessam. Não porque a travessia seja impossível, mas porque a fantasia do perigo é mais forte do que o desejo de grandeza. Mas agora imagine algo ainda mais profundo. A cada passo que você dá, a ponte vai se fortalecendo. Ela não é sólida antes de você caminhar. Ela se torna sólida porque você caminha. A coragem não é a ausência de incerteza, mas a disposição de avançar apesar dela. Tudo em sua vida começa a mudar quando você entende isso. E talvez seja o momento de você deixar nos comentários, se sentir no coração, qual é a ponte que você precisa atravessar agora. Apenas reconhecer essa imagem já inicia o processo de transformação. A verdade é que existe uma força dentro de você que sempre tentou emergir, mas foi abafada pelo excesso de autocontrole, perfeccionismo ou medo do julgamento. Essa força, essa chama silenciosa, é sua natureza mais autêntica. Ela não exige permissão para existir, apenas espaço. E quando você finalmente lhe dá espaço, ela se expande com uma potência que surpreende até você. Jung afirmava que todo ser humano é chamado a uma vida maior do que aquela que imagina. Não maior em glória externa, mas maior em profundidade interna. A vida que você quer não é um luxo psicológico, é uma necessidade da alma. Negá-la é sufocar aquilo que há de mais vivo dentro de você. E assim, pouco a pouco, você começa a compreender que a coragem não está no futuro. Ela não virá quando as condições forem perfeitas, nem quando os medos desaparecerem, nem quando você se sentir preparado. A coragem está disponível agora, neste instante, como uma centelha esperando o seu sopro. Ela só precisa que você diga sim. Esse sim muda destinos. Ele não cria apenas novos caminhos, cria um novo você. E a vida responde com sincronicidades, com oportunidades, com encontros, com portas que antes pareciam inexistentes. Tudo começa a se reorganizar em favor de quem você se tornou. Quando você começa a dizer esse sim interior, algo misterioso acontece. A realidade começa a se reorganizar ao redor da sua decisão. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou. Jung dizia que aquilo que você aceita em si mesmo transforma o destino, e aquilo que você rejeita retorna como forma de sofrimento. Por isso, quando você finalmente assume sua força, a vida deixa de te confrontar e passa a te conduzir. A coragem se torna um estado natural, não porque você deixou de sentir medo, mas porque compreendeu que o medo não determina mais sua rota. Ele aparece, mas já não governa. Ele fala, mas já não decide. E nesse ponto, uma nova clareza nasce. Você percebe que sempre teve dentro de si tudo o que buscava fora. A vida que você queria não era distante, era interior. Era um chamado esperando sua maturidade. E é aqui que você entende a profundidade dessa frase. A vida que tu quer está na coragem que tu não tem. Não é um julgamento, é um convite. É como se o próprio universo sussurrasse que sua grandeza depende apenas de um gesto interno, de um encontro consigo, de uma escolha silenciosa que transforma tudo.
Você começa a enxergar que cada pessoa carrega um destino próprio, uma espécie de desenho simbólico que quer se manifestar no mundo. Mas esse destino não se cumpre enquanto você foge da sua sombra. É justamente ao integrá-la que você se torna inteiro, e apenas quem é inteiro pode trilhar o caminho que lhe pertence. Agora imagine a si mesmo daqui a alguns anos. Não a versão que teme, hesita ou se esconde, mas a versão que ouviu seu chamado e teve coragem de atravessar sua própria ponte. Como seria sua postura? O que estaria vivendo? Que portas teria aberto? Quem teria se tornado? O simples ato de visualizar essa imagem já começa a moldar o futuro. E ao mesmo tempo, imagine o outro cenário: permanecer igual, vivendo os mesmos padrões, carregando a mesma sensação de estagnação, adiando a mesma decisão. Qual dessas imagens pesa mais em seu coração? Qual delas te desperta? Essa comparação sincera revela o ponto exato onde sua alma está pedindo evolução. A vida nunca exige perfeição. Ela exige movimento, exige presença, exige verdade. E quando você se compromete com isso, o medo perde sua autoridade. Você passa a caminhar guiado por algo maior do que o receio. Passa a caminhar guiado por um sentido. E um ser humano guiado por sentido é capaz de atravessar qualquer noite escura. Então chegamos ao ponto essencial. A vida sempre esteve esperando por você. Nunca foi uma questão de oportunidade, de sorte ou de circunstâncias perfeitas. Foi desde o início uma questão de coragem. A coragem de assumir suas próprias possibilidades, de honrar sua vocação interior, de dizer sim ao que te expande e não ao que te diminui. Jung acreditava que a verdadeira libertação acontece quando paramos de viver vidas que não são nossas. Quando deixamos para trás expectativas que não nos pertencem, medos que não são nossos e limites que aceitamos sem questionar. A vida que você quer não é um prêmio reservado a poucos. É o reflexo da sua disposição em se tornar quem você realmente é. E talvez você perceba agora que não falta nada em você. Falta apenas o gesto, o primeiro passo. A decisão silenciosa que inicia todos os caminhos. Você não precisa de permissão para crescer. Você não precisa esperar mais um mês, mais um sinal, mais um momento ideal. A vida começa agora, e ela começa dentro de você. O medo continuará ali, mas algo mudou. Agora você sabe que ele não é o guardião do impossível, mas o guardião da sua própria evolução. Ele marca a fronteira entre o eu antigo e o eu que você está destinado a ser. E atravessar essa fronteira é o maior ato de amor próprio que um ser humano pode realizar. Permita-se ir. Permita-se tentar. Permita-se viver aquilo que sua alma sempre soube que era para você. A coragem que você achava não ter se revela justamente quando você decide não se trair. A vida que você quer está do outro lado dessa decisão. E ela te espera com dignidade, profundidade e propósito. Se este vídeo tocou sua jornada interior, lembre-se de seguir o canal e deixar seu like. Assim, você fortalece nossa comunidade e continua recebendo conteúdos que iluminam esse caminho de despertar, força e autoconhecimento. A vida responde a quem ousa viver, e agora, mais do que nunca, ela está pronta para responder a você.